Olá, meus queridos taurinos, bem-vindos a Almas do Universo. E hoje nós vamos com uma leitura de vidas passadas, lembrando que, obviamente, isso não vai servir para todo mundo. Pegue aquilo que é bom para você, o que não for, você ignora. É uma leitura um pouco diferente das outras vidas passadas que eu fiz, mas é assim que me chegou. Então eu vou fazer da forma que foi falada, tá? E bora lá ver, eu já embaralhei esse tarô antes, tá? Para não ficar embaralhando muito nas horas das gravações, porque esse tarô também ele é bem complicadinho para a gente embaralhar, porque ele é grande, então eu embaralhei bastante antes. Então vamos lá, vamos ver o que é que nós temos aqui para vocês. Então olha só, alguns de vocês, ó, tinham a ver com alquimistas. Alquimistas, o que muita pessoa pensa, às vezes, eles transformavam ouro, né, em ouro, materiais em ouro. Aqui nesse caso não é bem esse tipo de alquimista. Vocês eram pessoas que vocês faziam coisas com muita qualidade, que ninguém copiava, tá? Ninguém conseguia fazer isso, era desde vidros, vidraçarias, joias ou qualquer coisa assim. Vocês conseguiam fazer sim algumas coisas bastante interessantes que as pessoas, por mais que tentassem copiar, elas não conseguiam fazer o mesmo naquela época, tá? Porque vocês criavam as suas próprias ferramentas e vocês tinham alguns segredos nessas produções que vocês faziam, tá? Isso até dá para entender, né? No taurino, vindo do taurino, que o taurino ele é bem esperto nas coisas, ele realmente é criativo, ele inventa as coisas até hoje. Então muitos de vocês vão se identificar muito com isso, porque o taurino ele é muito comum dele criar o seu próprio, de fazer as coisas mais fáceis, né? E vocês eram muito requisitados pelas altas sociedades da época, né? E faziam muitas joias para rainhas, para princesas, né? Inclusive muitos anéis para os reis. E eram sempre constantemente vítimas de abuso nesse sentido, porque vocês perdiam muito tempo, às vezes, fazendo as coisas e não recebiam o pagamento necessário. Então é um estigma, né, que até hoje alguns de vocês são excelentes profissionais, fazem as coisas com esmero, com cuidado, são bastante criativos, inventivos, mas na hora de receber o seu pagamento, as pessoas não valorizam. Então, alguns de vocês ainda trazem isso, é revoltante, né? Porque a pessoa faz um trabalho maravilhoso e às vezes ainda as pessoas pechincham aí o máximo que pode quando pagam, né? Muitos de vocês têm serviços que vocês fazem e não recebem o pagamento. Então, nessa época, vocês mexiam muito com essas coisas, de fazer joias, de fazer, inventar, fazer coisas mais fáceis, ferramentas mais fáceis para utilização, tá? E, inclusive, principalmente nessas coisas que lidavam com fogo, para forjar, né, materiais, aço, ferro, essas coisas, vocês eram muito perfeccionistas nessa área. E as mulheres, elas agiam da mesma forma. Elas eram bastante vaidosas e elas ajudavam os seus maridos nas atividades. Elas eram praticamente as que criavam as coisas e o marido executava, né? Porque na época elas não tinham esse poder. Algumas sim iam à luta para fazer as suas coisas. Então eram pessoas que elas tinham uma criatividade muito grande e hoje ainda tem, né? E assim, muitos de vocês eram guiados por uma espiritualidade maior, tá? Vocês tinham conhecimentos muito amplos de outras gerações, de outras encarnações, tá? Muitos de vocês são espíritos velhos que passeiam por esse mundo. Vocês vêm já com uma sabedoria adquirida de muitas vidas. E vocês levam isso ao longo, né? Muitos de vocês
não entendem até como é que vocês sabem de determinadas coisas, como é que isso vem até vocês. Vem até vocês por causa disso. E por incrível que pareça, são muito céticos, né? Vocês acham assim que isso vem de alguma coisa que vocês viram, aprenderam antes. Por quê? Porque o taurino ele é aquele São Tomé, né? Quero ver para crer. E tem uma espiritualidade maravilhosa, mas eles são muito céticos. Eles não gostam de tocar muito nesse assunto, porque eles acham que são coisas que você se aprende ao longo da jornada. Aprende, mas muitos de vocês vêm com conhecimento interno que muitos de vocês talvez não entendam, alguns de vocês sim, tá? Então, por isso tem às vezes uma certa dificuldade de entender certas coisas, né? Por isso que se fecham muito no seu mundinho. E aí, eu vejo que muitos de vocês entraram num período de transição muito grande desses aprendizados, né? Por quê? Porque foram forçados. E alguns de vocês foram forçados de deixar de fazer algumas coisas porque tiveram seus bens tomados na época, porque estavam numa plena expansão das suas coisas, estavam crescendo bastante, e aí o que acontece? As pessoas mais favorecidas que estavam vendo que vocês estavam se sobrepondo a elas, eles vinham e sem problema nenhum, se apoderavam dos seus negócios. Vocês tinham mesmo, alguns de vocês perderam seus negócios por causa disso, tá? Tipo assim, foi tomado. Então, hoje, se você teve algum problema disso, talvez seja ainda um resquício da vida passada, né? Tipo, perderam a sua casa, tiveram sempre problemas no trabalho, porque a inveja, ela existe há milhões de anos, sempre existiu, né? Caim matou Abel porque tinha inveja, né? Então, a inveja é uma coisa que ela é poderosa, ela é um negócio que atrapalha, por isso que diz, boca fechada não entra mosca. O taurino, às vezes, ele fala demais, né? Ele se empolga para fazer as coisas e fala o que não deve, depois dá errado. Então, tá na hora de pensar um pouco nisso daí, tá? E aí, temos aqui o 9 de copas. O 9 de copas muitos de vocês atingiram, na época, o seu apogeu, tá? Se retiraram, inclusive, da sociedade para poder fazer as coisas que vocês queriam, fazer as criações que vocês queriam. E o porquê que hoje o taurino, ele é muito quietão, assim, no seu canto. Eles são extremamente divertidos quando querem, né? Mas eles têm uma rotina deles, eles não gostam de sair da rotina deles. Por quê? Porque eles já vêm de outras vidas. Eles eram muito retirados, eles viviam lá. O lar deles era uma coisa muito sagrada. Então, quando eles tinham seus bens confiscados naquela época, porque eles eram excelentes trabalhadores, eles se retiravam para lugares muito isolados, né? E isso eles carregam muito nessa vida também, muitos carregam nessa vida. Eles gostam de chácara, eles gostam de lugares onde ninguém interfira, né, na vida deles. E de vez em quando eles gostam de sair, fazer festa e tal, mas não é muito a praia do taurino, não. Ele gosta mais do sossego, do conforto, de uma boa comida, né? E eu vejo que vocês tinham muito disso. Vocês se dedicavam muito para sua família, vocês eram dedicados ao lar, né? As mulheres, principalmente as mulheres dessa época, elas eram muito parceiras dos seus maridos. Elas sempre estavam ali para apoiar, entendiam bem o que os maridos faziam, ajudavam seus maridos, e principalmente educavam muito seus filhos. A educação das mulheres nessa época era mais na educação dos seus filhos. Então, o que elas faziam? Quando o marido era bem sucedido, elas utilizavam esses ensinamentos para os seus filhos, né? E os pais, os maridos, eles ensinavam a parte prática, né? E as mulheres exigiam o cumprimento dessas práticas. Elas estavam sempre cobrando os seus filhos para que eles demonstrassem que eles já tinham aprendido. Então, por isso que hoje a mãe taurina,
ela é bem exigente com os seus filhos, né? Ela não dá muito mole, não, tá? Então, são coisas que vocês trazem aí dessas vidas. Eu vou colocar aqui umas cartinhas para a gente ver se conseguimos determinar a localização ou mais alguma outra informação que porventura surja aqui. Tá? Então, olha só, temos aqui justiça e injustiça. Como eu estava falando antes, alguns de vocês perderam muito o que vocês tinham. Por quê? Por causa de inveja, por causa das pessoas acharem que elas, tirando o seu negócio, roubando aquilo que era de vocês, elas iriam conseguir ter o mesmo êxito. Elas achavam que era uma coisa muito fácil, mas não era, porque o negócio de vocês ia para frente porque tinha o toque de vocês, tinha o conhecimento que vocês tinham das coisas. Então não adianta a pessoa ter inveja uma da outra. Se ela tem um dom para aquilo, não adianta querer copiar, não vai copiar. E era isso, então vocês tinham justiça e injustiça ao mesmo tempo. A justiça quando alguém gostava do seu trabalho e pagava o valor que vocês queriam, e a injustiça quando esses direitos eram tirados de vocês. E até hoje vocês ainda têm problemas dessa natureza, né? Às vezes a pessoa contrata um serviço do taurino, tá perfeito, mas ele acha um defeito ali para prejudicar a pessoa, né? O que é uma coisa muito difícil. Religião. Na época dessa energia que eu estou pegando aqui, vocês não eram muito religiosos não, tá? Vocês acreditavam numa força maior, mas assim, não tinham não tinha esse negócio de escutar muito o que o pastor ou o padre da época falavam. Vocês eram ligados pela espiritualidade daquilo que vocês acreditavam, e assim vocês passavam para as suas próprias gerações, tá? Mas sempre no lado construtivo da coisa. Vocês tinham um conhecimento e aquele conhecimento vocês passavam para os seus filhos e não exigiam deles nenhuma, não faziam nenhuma exigência para que eles fizessem alguma coisa diferente do que vocês faziam, tá? Então, era uma educação assim, que ela era muito focada dentro de casa, vocês não expandiam isso para a vizinhança, vocês tinham o seu reduto ali, o que acontecia ali era com vocês e vocês não procuravam interferir na vizinhança e nem que essa vizinhança interferia em vocês. Eram casais muito, como vou dizer assim, não eram casais que ficavam isolados, não. Vocês até tinham uma interação, mas os costumes que vocês tinham na família, vocês não permitiam que alguém interferisse nesses costumes, tá? Então, temos aqui aliens, tá? Para alguns de vocês é um assunto que interessa bastante, mas assim, vocês se atêm muito naquela verdade que é uma coisa baseada em fatos, né? Alguns de vocês já presenciaram, sim, coisas interessantes. E na época, alguns de vocês trouxeram conhecimento dessa cultura, tá? Por alguma razão se perdeu aí, justamente por essa coisa de ser tão secreta, de vocês não divulgarem muito, de vocês ficarem no seu canto. Mas tiveram, sim, experiências daquela época e outros carregam ainda lembranças de alguma coisa que talvez esteja lá no seu subconsciente e você não entende por quê, que é algum resquício disso daí, tá? Então tem sim alguma relação com alguma coisa que aconteceu extrasensorial na vida de vocês, tá? Naquela época e talvez nessa também. Por quê? Porque tem o contato, porque tem traz isso de outras vidas, tá? E aí isso daí não se perde, isso daí fica uma coisa ali, mesmo que você recuse de entender, talvez hoje você entenda que faz um sentido em determinados assuntos, em determinados aspectos, tá?
Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. E olha só o que caiu. Os mundos escondidos. O que eu estava falando dessa carta dos aliens, né? Alguns de vocês que tiveram contato, que talvez se recusam a entender. É a mudança de consciência, a percepção, os sensores perceptivos, né, que vocês têm, que muitos de vocês passam batidos por ele. Você diz, ah, não, isso daí é coisa da minha cabeça. E depois você vai ver que tinha algum sentido sim. Então, passem a escutar um pouco mais, porque de repente alguns de vocês têm algum contato aí diferente que vocês estejam ocultando ou então não aceitando, tá? Ou então passem a ver as coisas com mais naturalidade, com mais entendimento, tá bom? Então, meus queridos taurinos, era isso que eu tinha para vocês. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês por aí. Tchau, tchau. Fui.